Estou aqui com o Marco Simoneto, da M-Team BR. Marco, hoje a gente pode acompanhar aí no mercado inundação de robôs, pessoal querendo operar scalping, querendo operar day trade, muita gente preocupada com esse imediatismo dos lucros, né? O pessoal quer dinheiro na conta para ontem. Na sua opinião, você acha que isso é uma nova tendência do mercado financeiro daqui para frente? Ou ainda existe espaço para aquele investidor tradicional de repente, montar uma carteira de investimentos e carregar posições por um período maior, assim, visando o longo prazo? Bom, Rodrigo, é uma coisa, essa nova tendência que tu muito bem chamaste, ela é vista aqui no Brasil. Lá fora não tem essa tendência, né? A característica do imediatismo, especialmente em investimentos, é muito nosso, muito brasileiro. O brasileiro quer para ontem o que ele não tem ainda hoje e nem vai ter amanhã. Então, existe sim espaço para scalpers, day trades, swing trades? Sim, existe, são estratégias e metodologias diferentes que têm sim objetivos positivos, podem gerar realmente um retorno positivo. Porém, aqui com o nosso mercado, que né, a gente tem um jargão, especialmente em política, né? Quer saber como é que funciona a política na prática, vem para o Brasil. A gente tem ciclos, tanto os expansionistas, retrativos e todos mais, muito rápido. Em questão de 12 anos a gente consegue fazer um ciclo financeiro quase que completo. E isso traz para o investidor brasileiro realmente a questão do medo. Então o medo no mercado, ele busca o imediatismo. Porque eu quero entrar, eu quero sair e eu não quero me expor ao que pode acontecer amanhã. Isso a gente vem, como a gente já tem um bom tempo de mercado, que vem se intensificando porque o nosso país realmente cada vez está economicamente pior. Então, o investidor, especialmente o novato, ele tem essa visão de que eu tenho que entrar e sair e colher o fruto agora porque amanhã eu posso não estar vivo. São boas estratégias? Sim, existem estratégias muito boas com esse objetivo. Porém, a gente sabe, aqui eu posso citar até Einstein, que ele diz que a oitava maravilha do mundo é os juros compostos. Os juros compostos, eles só conseguem ter efeito positivo na conta no médio e no longo prazo. Então, no momento que o trader, especialmente o investidor, ele passa da parte de amador e começa realmente a ter um capital suficiente para montar um portfólio, para fazer uma operação, por exemplo, que possa ser mais fundamental. Isso é, ele quer pegar um ciclo de movimento fundamentalista. Só dando um exemplo claro, vai subir a taxa de juros num determinado país e ele quer aproveitar esse momento. Sim, lá fora é muito comum. Tem que ter algumas atenções, porque as taxas de juros, como a gente viu, a gente está saindo de um ciclo e entrando em outro, elas estão se alterando, então realmente a posição ela tem que ser alterada, mas existe sim muito espaço para o investidor tradicional. Eu sou um investidor tradicional e mesmo assim eu faço scalper, eu faço day trade e eu tenho posições a mais longo prazo. Muito legal. Marco, um outro ponto muito interessante que eu quero abordar aqui com você, tanto esse ano como no ano passado, você explicou que você trabalha de forma casada com as análises técnica e fundamental. Mas a gente encontra no mercado um certo conflito de traders que preferem seguir só análise técnica, outros traders que só preferem seguir análise fundamental. Na sua opinião, na sua ótica, como que você encara isso? Elas devem trabalhar de forma conjunta ou uma é mais importante do que a outra? Que dica que você pode dar para o pessoal que está nos assistindo? Excelente pergunta, né? Excelente. A gente vive essa dúvida diariamente. Antes de responder ela bem pontual, só queria explicar uma coisa. Eu comecei como analista técnico, purista. No meu tempo, até a gente nem falava em candlestick, a gente utilizava gráfico de barras, certo? E então, existe um benefício enorme da análise técnica. Eu estou falando por ser um analista técnico. Somente depois da experiência que eu tive lá fora, que eu fui conversar com pessoas que são traders e utilizam-se da análise fundamentalista. Existe uma grande diferença entre fazer a análise fundamentalista e utilizar ela para rentabilizar o seu capital. Então, como tu bem já falou um pouquinho antes, eu utilizo as duas vertentes.
né? Eu utilizo o análise fundamentalista para complementar a análise técnica e eu utilizo a análise técnica para complementar a análise fundamentalista. Vou dar um exemplo, panorama, para ficar claro o que eu estou falando. Se eu estou olhando uma análise fundamentalista, certo? Seja de A, de B ou de C, independente do instrumento que for, ela me sinaliza algo. Lembrando que o mercado é um mercado feito de probabilidades. Ela me sinaliza que existe uma probabilidade do ativo subir. E eu desço para análise técnica. Se eu não encontrar um setup claro que me indique essa probabilidade, eu não entro na operação. Mesmo que esteja a análise fundamentalista me sinalizando para isso. Agora, da outra parte, do outro lado, né? Se eu vejo num gráfico, seja porque o motivo por qual eu estou analisando o instrumento, eu chego e vejo uma tendência clara no gráfico e eu tenho uma oposição fundamentalista, muda a minha visão daquela operação. Aquela operação pode ser feita? Pode, curto prazo. Porque a gente sabe que o impacto da análise gráfica ele é muito mais impactante no curto prazo. Ela responde melhor no time. Por isso que a gente lá fora a gente tem análise técnica como timing de mercado. E a análise fundamentalista é a análise realmente que leva a economia para frente. Afinal, independente do instrumento que tu estejas operando, tu estás operando dentro de algum país. Certo? Seja uma moeda, seja uma commodity, seja uma ação, seja um índice, ele reflete aspectos políticos, geopolíticos, financeiros e econômicos daquela região. Então, é necessário sim tu confrontar uma análise macro com uma análise técnica. As minhas, eu trabalho como duas bases iguais, não existe uma melhor do que a outra. Alguma pode, no momento, como eu comentei, uma análise técnica me dar a liberdade, vamos dizer assim, de fazer um trade mais curto. Só que, se num trade mais longo, se a minha análise fundamentalista não me suporta, eu não entro. Então, eu trabalho nessa comunhão dos dois, porque a gente tem uma correlação entre mercados, né? Então, a mesma correlação entre mercados está presente nas análises, tanto técnica como fundamentalista. Muito bom. Olha só, pessoal, dicas importantes para vocês aí de como lidar com os dois tipos diferentes aí de análises. Marco, muito obrigado pela sua atenção, parabéns pela sua palestra e fica o nosso convite para você continuar nos seguindo nas redes sociais para acompanhar as últimas novidades aqui do 4º Congresso Brasileiro de Traders. Grande abraço, pessoal!